o Campeonato Brasileiro. O brasileiro tem que pegar. Aí, Adilson. E aí, meu? Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia contigo, tudo bem? Estamos aí, né? Fazer o quê? Tamo aí. Dá uma complicada um pouco aí hoje, né? Tem que ser, senão perde o hábito. Isso mesmo. Não pode perder o hábito. Tudo numa boa contigo, Adilson? Tudo numa boa, estudando bastante, né? Em casa, né? Eu quero ver, não vai ter desculpa dos malandros. Ah, não deu para estudar. Essa não tem. E esse arsenal aí atrás de ti, meu? Aqui é meu esconderijo. Pô. Os pais ficou cor-de-rosa. Eu digo, não, deixa assim. Se eu inventar de pintar, eles me tiram daqui. Aí imagina, eu vou tirar, depois que eu botei as tralhas tudo para cá, vou inventar de nada, agora eu vou pintar, vou arrumar, elas me tiram. Aí deixa assim, deixa a cor-de-rosa. Mas tu é o homem das 1000 cordas, hein? Não, eu gosto, eu vou, violão, deixa aí as coisinhas. Isso é sempre bom. Eu não gosto de me desfazer dos meus cacarecos. Outro dia minha filha pediu lá um violão, não sei o que e tal. Eu digo, tá, faz o seguinte, quem sabe tu compra um violão e deixa esse que eu tenho aqui. Não. Eu só quero emprestado, depois vai, sabe como é? Leva, depois não volta, né? Depois tu vai tirar de filho, os negócios não dá, né? Não, deixa aí. Deixa aí que tá bonito. Deixa aqui que para mim tá bom. E a flauta, velho, como é que tá? Tá firme, estudando bastante, né? Bastante exercício. Tá bom, vamos ver na volta, hein, né? Tomara que chegue rápido essa volta, né? Tem que melhorar a leitura, tem que melhorar a qualidade do som, a afinação, tudo tem que melhorar. Ainda. O nosso negócio é se divertir. Mas tá ótimo, tá Tá bom. bom, tá bom. Ainda bem que deu essa brecha aí de ter essa interação aí. Hoje esse tema é para ti aí, com o Luciano. Qual é o tema? Esse de hoje, esse chorinho triste. Muito bonito, muito bonito. Eu estava ouvindo ele. Eu até achei que nós tínhamos feito isso aí lá em Florianópolis, mas não, hoje eu dei uma olhada ali no livro, lá de Floripa, mas é uma música parecida. Tem um fraseado parecido. Eu só achei a harmonia dele meio complicadinha. Não, a harmonia é chata. Né? O Matias já tinha falado disso aqui. Lembra que ele falou que seria uma harmonia mais complicada e tal? Ali na parte B, ali, eu acho que modula 2 vezes. Ele vai e volta ali. Deixa eu ver aqui. Qual é o compasso, Adilson? Aqui, ó, o primeiro compasso, ele vai... compasso, deixa eu ver, 25, no 26, no 27, ele vai para o... Si bemol menor. Ele está modulando aí. Está modulando para o homônimo menor, né? Eu acho, né? Essa parte está em Si cima. bemol maior. Ele vem para o menor. Bemol maior, né? E ali eu estou achando que tem um trechinho que está modulando para o menor, então, para o homônimo menor. É do Fá no compasso 26, né? Fá 7, ele vai para o Si ele já está bemol menor. preparando, né? O 26, ele prepara a modulação, que é o Si bemol menor. Aí que tu diz que é o homônimo menor. E aí a seguinte, Fá menor, também faz parte que é o 5º grau.
Vai, hein? Mas se é bom, não. Tem bastante coisinha para até sábado. Sábado que vai dar esse desfecho. E a primeira parte ali, deixa eu ver qual é o compasso. Ali no compasso 6 começa a modular por Buenas. quinto. Opa, Ó, tá aí o homem aí, Adilson. Como é que estamos, gente? joia, joia. Esperando aí a conexão da turma. Tem mais uma turma se conectando aí. Vamos lá. Estão dando uma préviazinha aí da música que eu vi. Eu abro um pouquinho antes aqui. Mesma coisa do outro dia, né? Se cair aqui, a gente reabre a mesma sala ali. Semana que vem eu tava finalmente pagando essa função aí do Zoom para não ter mais problema, mas daí trancou aqui minha conexão na hora. Então, próxima aula já vai ter a função para não precisar ter 40 minutos de limite, a gente poder ir um pouquinho mais e tem ficado. Vou resolver isso aí para sábado já. Queria dizer para vocês, acho que agora já estamos no horário aqui, vamos começando então. Bueno, a gente está na aula 2 de acompanhamento aqui, né? Desde que a gente recomeçou essas atividades online e pelo que eu estou vendo, pela estimativa de ontem, que saiu a possibilidade de, assim, a eventual possibilidade de a gente ter encontros presenciais passa no mínimo para setembro já, né? Então, a gente realmente aqui vamos ter que ir seguindo e melhorando, qualificando esse espaço aqui. É a maneira com certeza mais segura e sensata da gente fazer. Então, vamos lá. Vou aceitando sugestões de todo mundo aí, quem já mais experientes nessas conferências, tá? Mas eu estou organizando meio analogicamente a coisa aqui para trazer na hora da aula também uma coisa já, enfim, algumas ideias já organizadas para a gente poder ir evoluindo nessa parte do que a gente está vendo do caderno, tá? Eu estou vendo gente chegar, acho que a maioria da galera aqui que está aí já é da oficina, ou se não era, agora vi uns que não eram. A gente está acompanhando aqui o caderno da oficina. Todo ano, fazem 6 anos, eu produzo um caderno com um repertório da oficina de choro, né? E esse caderno, ele está disponível no site da oficina, oficinadechoro.com.br, gratuitamente, para que a gente acompanhe. É um roteiro, na verdade, que eu sempre faço anualmente, que a gente segue. É um roteiro com algumas músicas que são escolhidas, sobretudo para criar um roteiro, assim, né? Interessante e explicativo, assim, sobre o que a gente tem, com as possibilidades, né, dessa música. Então, desse ano aí é um caderno com 11 músicas, e aqui a gente está falando agora sobre a quarta música já. Dessa vez, vamos começar a falar sobre o Chorinho Triste, que é eu vou falar um pouco do histórico dele, mas antes disso, eu queria já, para vocês já irem pensando aí, essa aula não faz sentido ser simplesmente uma exposição minha, tá? Eu vou falar algumas coisas da música, trabalhar, mas já vão apontando aí, preparando, e podem pedindo a voz aí no chat já, para depois chamar aí as questões, as perguntas. Eu já vi que antes vocês estavam num debate, então deve ter um monte de coisa sobre essa música. Até porque essa música em especial é uma música bem mais difícil, assim, bem mais complexa, cheia de coisa, para os compositores aí, para quem dá uma analisada de harmonia, a gente vai falar um pouquinho, mas ela é bem bem especial, né? Um choro assim, choro quase que obrigatório das rodas de choro, assim. Ele é do João Dias Carrasqueira, que não é o Toninho Carrasqueira, que a gente conhece, o flautista, é o pai dele, né? O flautista também é emérito aí, conhecido. Então, o Toninho Carrasqueira, que é contemporâneo nosso, ele toca, né, esse choro, mas é do pai dele. Virou um choro assim muito conhecido. Tem algumas gravações da internet bem conhecidas dele e tal. E a gente vê assim, é uma música de roda, tá? Só que ela tem muitas peculiaridades, assim, coisas próprias, únicas do choro.
quando a gente fala de linguagem de choro, que é o que a gente está sempre tratando aqui, eu vou falando muito sobre os padrões, né? Então eu tô sempre, vocês me vêm falando muito sobre padrões de choro, né? Sobre o que se repete. Mas é óbvio, né? É evidente que tem muita coisa que não se repete, né? Tem muita coisa que é identitária, né? Daquele ou outro choro, né? São as características próprias das composições até que fazem sentido, né? Para que a gente tenha, os compositores tenham a sua assinatura, né? Então, fora dos problemas, dos problemas não, das semelhanças entre os choros, a gente tem as diferenças, as coisas que são próprias de um ou outro choro. Esse aí tem várias coisas. A gente conhece ele, para começar já falando, a gente conhece ele, eu escrevi ele em 2 partes aí, né? Algumas gravações começam pela segunda parte, tá? A gravação, inclusive, que eu vou mandar no sábado, aí, que eu estou preparando com o Luciano, a gente sai tocando pela segunda parte, tá? E tem algumas gravações, as gravações que existem, que são tocando como está escrito, como eu escrevi, ou invertido, né? É meio incomum isso, mas nesse choro isso aí aconteceu e tal. Também é um choro em sol menor e a segunda em si bemol e às vezes tocado ao contrário, invertido, na verdade, né? Depois disso a gente pode falar, eu acho que a questão mais interessante até pelo público que eu estou visualizando aqui, né? Alguns deixam sem vídeo, mas os que estão sem vídeo, alguns eu conheço já, então sei qual é o instrumento, mas para eu poder imaginar, né, a maioria aqui da galera do acompanhamento, né, que é esse horário especial. Então eu vou tratar sobre as minúcias, assim, alguns detalhes sobre a levada. E daí também, quando for nesse ponto, que vai ser o primeiro assunto, vou abrir aqui para os comentários e para as dúvidas, porque esse é um assunto, assim, a gente falou sobre a levada de choro de canção na última aula, quem estava aí, então estou retomando aquele assunto, né, parece simples, né, a gente já sabe como é que é a escrita dele, e teoricamente é simples a rítmica, né, da levada do choro. Eu só vou pegar aqui o instrumento. Ela parece simplificada e tal, e uma coisa que, inclusive, geralmente nós começamos, né, o caminho do estudo por essa levada, porque é uma levada que teoricamente é um pouco mais simples, assim, né? Mas ela tem umas minúcias que são muito importantes, inclusive o acompanhamento dessa música do Chorinho Triste, quase que obrigatórios que a gente saiba, porque senão fica muito monótono o acompanhamento. Eu vou fazer aqui só a base da levada. Então essa é a levada básica. Lembrando, e muito importante, né, a questão da continuidade, que é o que a gente falou mais na última aula, então não vou retomar esse assunto, só relembrando que o fator importante da continuidade, né, fluência, né. Mas vocês vão ver eu acompanhando lá na gravação depois e vão vir me cobrar, principalmente quem está acompanhando as músicas, tocando, estudando, vão me cobrar porque eu mostrei uma levada e o que eu faço lá na prática vai bem além dessa levada, né? Que são as variações e são as coisas a mais. Então, que a gente coloca na hora de acompanhar para que não fique uma coisa computadorizada, senão o computador ganha de mim, inclusive, que eu boto o play ali, com certeza ele vai acertar tudo e eu capaz de dar uma errada no caminho. Então, na verdade, o que eu estou falando são esses detalhes, as variações da base, dessa base aqui, que é bem importante, tá? Passo 1, né, para quem está estudando aí, depois pegar essa base, passar a harmonia com uma base simples, né? Sem o que eu vou falar agora, que são as variações. Esse é o passo 1, muito importante. Se cada um pegar e passar essa base, essa harmonia com uma levada bem simples, uma vez, aí já é um estudo bem importante, né, dessa música. Por fim, então, eu vou dar a primeira variação aqui que a gente vai usar e explicar ela, tá? Eu vou tocar um trechinho dela, já utilizando o que eu estou dizendo aqui. Então, a base é essa, né? Então, essa base já está bem clara para todo mundo.
Eu vou tocar os primeiros 4 compassos dela só usando a base. Então, usando a base sem variação nenhuma, tá? Agora eu vou colocar para vocês a primeira variação que a gente pode utilizar já. Que isso depois quem vai mixar isso são vocês tocando. Não tem um manual de quando colocar cada uma das variações, nem deve ter, porque é uma coisa de interpretação depois de vocês colocando. Mas sem saber essas variações fica difícil de inventar isso na hora. Então eu vou mostrar algumas aqui. Vai ficar gravado, como eu estou dizendo, eu estou colocando todo esse material disponível na página do YouTube, né, da Oficina de Choro. Quem quiser acessar, depois eu boto o link ali. Que essas aulas, uma a uma, quando acaba a aula, eu vou lá e posto a aula no final da aula, para que a gente possa, quem quiser conferir depois o que eu estou falando, ficar repetindo o trecho para poder estudar, está disponível, tá? Então, a primeira variação, tá, que a gente usa aqui seria uma variação quase como se a gente estivesse utilizando os semicolcheias, né? Simulando, de certa forma, como se fosse só o violão ele quisesse completar as 4 semicolcheias, ou seja, completando o espaço, né? Então, ao invés de fazer, a gente já faz tudo com semicolcheia, assim. Ok? Então, essa é a primeira variação, tá? Tá no material das danças lá, quem quiser, alguns me pediram até esse material, tá disponível lá, um PDF com isso, mas eu acho que a melhor maneira de a gente aprender esse assunto é com vídeo mesmo e botando em prática depois com a partitura que vocês têm aí. Isso vale a pena para vocês poderem ir vendo esse um, tá? Então, vou misturar os dois tipos aqui, a levada básica com essa levada com semicolcheias, então. Então, aqui eu usei misto, né? Eu usei um pouco de uma e um pouco de outra. Tá, já tô vendo aqui. Isso, aqui o Aurich aqui. Exatamente, esse é o ponto 3. Vamos indo pelo chat mesmo. Super acho bom isso aí, vamos colocando. Que eu ia falar do passo 3, então, que é o passo dos arpejos, né? Que é usando a levada, mas também arpejando. Então, ao invés de levada 1, levada 2, levada 3. Então, é o P-I-M-A, né? P-I, é o Pima, né? O P-I-M-A arpejando, né? Tum, tum, té, tum, tum, indo e voltando, né? Esse é o passo 3 dessas 3 possibilidades aí básicas de acompanhamento de levada, tá? Para essas. Parece muito simples, mas já vou avisando para vocês. Quanto mais lento for o choro, mais difícil vai ser de acompanhar, né? Vai ter que ir calculando isso e articulando com o andamento da música. Então, a gente vê algumas pessoas acompanhando, alguns exemplos, referências, e uma que eu sempre trago aqui, sugiro para vocês, tudo que tem no YouTube, todas as coisas, que é um cara que vai dar aula disso, explicar isso muito na prática, fica muito claro para vocês, que é o Maurício Carrilho, professor aí, emérito aí de tanta gente, e alguns de nós já tivemos a oportunidade aí. Tô vendo o Léo aí, teve lá no festival com ele. Uma galera aí o Adilson teve lá com ele também, lá no festival de Floripa. Uma galera que teve a oportunidade de conhecer, então sabe o que eu tô querendo dizer, né? É um personagem que explica muito bem isso aí. Mas eu acho que vamos partir então para esse minutinho, falei aqui bastante, expus aqui, vamos abrir o microfone quem quer contribuir e comentar aí para a gente fazer um primeiro momento coletivo aí.
Bora lá. Boa tarde, Buenas. Matias. Tudo Aí, bem? É Dario. Dario que tá falando. Tudo bem, tia? Puxado. Olha só. Peraí, que sumiu o meu vídeo aqui. Segura aí. A gente, pra gente fazer esse acompanhamento, não teria que ter um metrônomo para nos orientar no sentido do compasso? Eu acho legal, tá? O treino com metrônomo, tá? Hoje em dia é de graça no celular, só baixar e usar, né? Eu acho super importante tocar, fazer como uma forma de treino, de estudo, né? Usar ele para fazer a levada, porque vai ser algo que vai estar nos puxando ali, né? Mas eu acho que na hora de tocar com o teu grupo lá, de ensaiar, daí tu desliga, guarda ele e deixa mandar a emoção mesmo, mandar o sentimento no jeito de interpretar. Até porque, é muito importante, no choro a gente tem uma característica diferente de outros gêneros, tá? Ele não segue muito aquela pulsação de metrônomo. Não é comum se gravar com metrônomo, inclusive, né? Bem incomum, ou para dizer praticamente assim, são poucas as situações em que acaba se gravando. Então, com metrônomo, então, para treino, sim, com certeza é bom. Comecem fazendo isso aí, ainda mais se estiverem sozinhos. Agora vocês não tem como se encontrar, né? Vai ter que ter alguma parceria aí para tocar ela, então talvez o metrônomo seja uma facilidade. Bueno? Valeu. Vamos lá, e aí? Matias, qual seria a fórmula de compasso ali, a primeira que tu fez? Seria 3x4? Não, é tudo em 2, tá? 2/4, tá? E a gente tá falando de uma música de binária, né? Então, 2/4. E a divisão, que talvez seja a tua pergunta, qual é a figura rítmica que tem na primeira ali, é aquele garfinho que a gente conhece, né? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia, que é o símbolo do choro ali, isso aí, levado em loop, né? Vamos lá, alguém mais alguma coisa aí? Senão eu vou adiante, eu tenho que ir adiante porque tem o baixo, tem harmonia, coisa, mas acho que a coisa da levada, se não tiver clara, assim, é importante quem quiser tirar alguma dúvida aí. É um assunto. Vai em frente. Buenas. Vai em frente. Vai em frente, beleza, então. Só uma dúvida, Bruf. Vai, Fabrício. Eu sou professor de dança e trabalho, pesquiso muito sobre o tango e correlaciono algumas coisas, né? Tem algumas partituras que tem tango choro. Sim. E na realidade eu estou estudando bandoneon e aí eu gostaria de já entrar nessa pesquisa com o Folha aí com vocês. Então, eu tenho um assunto para te falar, então, que vai te facilitar bastante, que eu tenho um atalho no que tu está falando, tá? Tem o choro, ele vai ter uma conexão, uma ponte aí, tá? O choro tradicional, tô falando, tá? Com a onda do tango, principalmente a partir de alguns acordeonistas que eram compositores. O nome Orlando Silveira é muito bom para tu pesquisar. Ele fez um choro chamado Perigoso, tá? Que é um choro da roda de choro. Qualquer roda de choro tem ele. E é um choro que ele tem a pulsação, tá? Ele tem uma intenção de tango, como vários outros choros quase que se confundem e podem ser acompanhados, inclusive, como tango. Tango argentino, a gente está falando, não tango brasileiro, tá? Porque isso aí, a minha, assim, hipótese, né? É que isso entra na mão através dos gaiteiros mesmo, porque os gaiteiros já tocam naturalmente o repertório. E quando vão interpretar ou até compor, como é o exemplo dessa música que eu te dei, o Perigoso, eles colocam isso no acento, né, da música. Então aí já te dei algumas coisas que se tu quiser, não vou aprofundar muito porque é aula coletiva aqui, mas esse caminho eu já pensei muito sobre isso, já toquei, já brincou com isso, fez umas interpretações de tango com choro, já tive umas experiências aí. Esse é o caminho, se tu buscar, com certeza tu vai entender. Acho que a gente pode evoluir mais para frente já isso aí. Obrigadão. Matias, João aqui. João. Você falou da gravação ali do choro, de geralmente não usar o metrônomo para isso.
Quando vocês fizeram a gravação do sexteto, como é que vocês fazem para manter o ritmo e manter o mais ou menos dentro do lugar? É na levada do pandeiro? É na levada na intenção da melodia? Como é que vocês fazem isso para gravar? Isso é a coisa das mais difíceis de explicar, né? Uma coisa, eu acho que assim, ó, os grupos eles têm, quando vai se ensaiando um grupo, seja qual for ele, tem a hora de voo que a gente brinca, né? Tem muito da hora de voo. Quanto tempo que aquele grupo já está ensaiando, e os grupos acabam, depois de um tempo tocando, trabalhando bastante junto, tendo essa pulsação comum, né? Eu acho que essa grande virtude de tocar em grupo, acaba se criando uma identidade comum àquele coletivo, ou seja, o grupo soa de uma forma. O maior exemplo que eu dou disso, sem dúvida, é o grupo que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Regional do Canhoto, né? Que tem um som próprio. Aqueles caras tocando juntos formavam uma identidade muito particular, né? O Época de Ouro, sem dúvida, também é outro grupo, né? Mas tu falou de um exemplo de um grupo que eu toco, então a gente alcança esse pulso, né? Ou aceita ele, ou, né? Assume ele, tocando e vendo se funcionou, né? A gente não gravou nada com metrônomo e o que eu estou dizendo é com segurança, né? Seguramente não se usa muito o metrônomo para gravar nesse gênero, né? No samba já, dependendo do disco, se é muito repartido, super comum. Mas no choro é bem comum de utilizar metrônomo, né, em gravação mesmo. E tem a ver com o ensaio. Tu tem que dar uma resposta no ensaio para deixar o que tu queira. E muitas vezes nas gravações, para provar o que eu estou dizendo, vocês vão ver alterações significativas de andamento, né? Vai ter, muitas vezes o que vai acontecer, o último A vai ser mais rápido do que a música começou. Isso é muito comum, né? Ou cair o andamento, dependendo da gravação, uma parte lenta, uma parte em tom menor, que o grupo baixa o andamento. Muito comum essas situações. Então, acho que deu para dar uma aproximada na tua explicação aí. Isso. E no caso de vocês gravaram o CD ali do Sexteto Gaúcho, todo mundo junto ou vocês foram gravando isso em takes separados, em linhas separadas? A gente optou por fazer tudo junto e sem edição, tá? Que é uma coisa bem complicada, bem cansativa assim até de fazer, né? É muito mais rápido, mas não pode ter. Se tiver um errar, começa tudo de novo. Então é bem estressante, assim, cansa, né? Na hora de gravar. Mas a gente optou porque a gente quis soar daquela maneira que tu ouviu, quem pôde ouvir aí o material. A gente quis fazer assim, de uma maneira bem analógica, né? Que se fazia e que a gente quis porque a gente queria fazer aquela fotografia daquele momento dessa forma, né? Não era um disco produzido nota a nota, é um tocando junto todo mundo e enfim, tem aquele som ali. Oi, Matias. Boa tarde. Luiz, ó, só para avisar vocês antes de tu perguntar, Luiz, daqui a pouco ele vai derrubar aqui, quando ele derrubar eu abro de novo, entra todo mundo de novo na sala, tá? Porque ainda não fiz o upgrade aqui. Pode falar. Tá, compreendido. Eu quero que tu me diga o seguinte, nós levamos 3 formas de levar, é isso? Eu que coloquei... podemos fazer. E se misturar, não dá problema? Não, a ideia é a seguinte, eu vou falar uma coisa genérica agora sobre as levadas, tá? Tá, legal. Sugestões de levadas, tá? Sugestões, que eu sempre me baseio em padrões que a gente vê em gravações, né? E a ideia é misturar isso. Não deve ser, de jeito nenhum, tocar uma outra música inteira, entendeu? Isso é o que tem que ser feito. Eu dei 3 sugestões aqui. Essas 3 sugestões têm que ser exercitadas até o cansaço, né? Até ficar bem clara, para que quando estiver tocando, vai encaixando uma ou outra da maneira que ao gosto, né, do acompanhador, que faça sentido. A gente pode entrar em minúcias disso, de como escolher uma ou outra, mas é mais importante que estejam claras que existem elas, e outras ainda, eu estou trazendo as 3 mais comuns, para que vocês possam, na hora de tocar do acompanhamento, utilizar. Então, a gente falou na primeira aula, a gente falou um pouco da levada lá atrás, né, na levada de samba, ainda na aula comum, e agora nós estamos encerrando hoje, de certa forma, a levada de choro, né? Eu quero
deixar assim meio mapeado, porque a aula que vem, depois na outra semana ainda, nós vamos entrar no Flamengo, né? Que daí é aquela coisa do tango brasileiro, que daí já tem outros elementos aqui para a gente falar. Ó, vai derrubar aqui. Vou fazer agora antes da pergunta, então eu vou derrubar aqui e vou abrir a mesma sala, mesma senha, tudo, tá? Vamos lá, voltem aí.